Boa noite, graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo para compor aí parte da nossa grade, nossos alunos do Instituto Teológico Cristo Nossa Vitória. E nós vamos fazer aqui um breve resumo para você que é aluno. Se você está nesse vídeo, está recebendo este vídeo, é porque você é aluno do Instituto Teológico Cristo Nossa Vitória. Resumidamente, a educação é uma atividade de vital importância para o cristianismo. Sem ela, a fé cristã nem poderia se preservar a sua identidade, se expandir ao longo do tempo. Por isso, em todas as épocas, os cristãos eles têm dedicado a essa tarefa, a essa missão, embora nem sempre com muito êxito, claro, e coerência, mas nós, ao longo do tempo, vemos lutando. Procuramos aí com esse vídeo, com esse enunciado, elucidar aí algumas coisas que nós propomos para os irmãos compreenderem melhor esses aspectos que de vital importância e significativos para o nosso estudo, para a docência da igreja, e que vem elaborando projetos e textos e educação ao longo desse tempo, do século XX para o século XXI, para instruir melhor os irmãos aí. Esses aspectos significativos dessa atividade, ele passa pelos primeiros tempos do século XX, pela Idade Média, a Reforma, o nascimento da Reforma, né? o Renascimento, o período moderno, incluindo aí algumas observações sobre o Brasil, claro, não poderíamos ficar de fora. Bom, nós chamamos aqui a atenção dos irmãos para dois aspectos importantes da educação cristã, que é a instrução religiosa na fé e a educação escolar baseada em princípios cristãos, né? Um padrão que nós não temos ainda mais no Brasil. Eu chamo aqui a sua atenção para dois aspectos dessa educação cristã, para nós elucidarmos esses dois aspectos, para que nós possamos elucidar aí essa questão. Também aponta as tensões, os desafios, as atividades educacionais que se propuseram ao longo do tempo, experimentando aí ao longo desses séculos um ambiente especial de pluralismo, de ativismo dos atuais. As nossas principais palavras-chave que nós vamos usar aqui é educação cristã, história da educação, escola dominical, educação religiosa e educação escolar cristã. E também vamos ver um pouco do pluralismo, tá? Obviamente que a educação é um fenômeno profundamente humano. Desde o início da humanidade, cada geração ela sente a necessidade de transmitir às próximas gerações as suas experiências passadas, suas experiências de vida, suas histórias, sua tradição, seja com o objetivo de preservar a identidade de um grupo, como assim a história vem mostrando, ou também transmitir o conhecimento acumulado. Esses esforços, ele podia se dar através de recursos formais ou informais, mas sempre presente em algumas esferas, especialmente importante como a religião, como processo que se tornou particularmente imperativo. Ao surgir o cristianismo, e aqui eu vou começar a ler o texto para os irmãos entenderem melhor. Ao surgir o cristianismo, esse se tornou uma das características mais salientes do Novo Testamento e desse novo movimento. O seu fundador era conhecido como um mestre. Ordenou explicitamente aos seus seguidores, aos seus discípulos, que usassem um método educativo para comunicar a outras pessoas os novos valores e convicções. Um fato desde o início representou um grande desafio para os cristãos foi a igreja e a sociedade. Por um lado, os seguidores de Cristo deviam viver suas vidas na coletividade.
influenciá-la e testemunhar a ela. Por outro lado, deviam tomar cuidado para não serem moldados pela cultura circundante, naqueles aspectos em que eles entravam em conflito com a fé cristã. Que isso também acontece até hoje, né? Há aspecto da cultura que nós precisamos participar, mas salvaguardar das influências que elas podem passar para o fiel, né? Contaminando a nossa cultura bíblica, teológica. Com isso, surgiram duas perspectivas da educação cristã que precisam ser claramente distinguidas. Em primeiro lugar, a educação cristã diz respeito à formação espiritual e transmissão da fé cristã propriamente dita, nos aspectos bíblicos, doutrinário e no aspecto ético também. No outro sentido, ele se refere à educação geral, que aborda temas não necessariamente religiosos, como língua, literatura, história, ciência, cultura, de modo geral, a arte, em todos os aspectos da educação, a fé cristã se integra, né? Ela interage. Porém, informados por pressupostos e valores cristãos, todos esses fatores têm estado presentes na história da educação cristã desde o seu nascedouro, quando os primeiros discípulos procuraram viver a fé no mundo marcado por duas grandes tradições: a tradição judaica e a tradição grega. O judaísmo era uma religião predominantemente e o panteão, a explicação clara da divindade se dava através do modelo de educação desenvolvido pelos gregos. E essa educação, esses dois modelos influenciaram o mundo, né? Vamos ver aqui a herança do judaísmo para a educação cristã. Nunca se deve esquecer da igreja cristã que ela nasceu no seio do judaísmo. Jesus Cristo e os primeiros cristãos eram todos judeus e o novo nascimento herdou dessa matriz um legado muito importante, a começar das escrituras hebraicas. O propósito principal de Israel como nação era adorar e obedecer ao Deus Supremo, Yahvé, o Senhor. Isso era feito através de dois instrumentos primordiais: o culto e a observância da lei. As diferentes partes do Antigo Testamento ilustram essas preocupações. A Torá, o Pentateuco, mostra como Deus formou o seu povo e lhe deu a sua lei, que incluía prescrições detalhadas sobre os cultos. Os livros históricos descrevem a trajetória, ora ascendente, ora descendente de Israel, do que se refere à aliança contraída com Deus. A literatura sapiencial ilustra o que significa observar a lei divina em suas situações concretas da vida. Finalmente, os profetas eram os fiadores da aliança, os instrumentos enviados por Deus para alertar e exortar o povo escolhido quanto às suas responsabilidades diante de Yahvé. Todo esse processo tinha como um forte componente educacional a lealdade e a obediência a Deus. Exigiam constante orientação e treinamento que começavam principalmente dentro do lar, na casa. São muitas as passagens que mostram os deveres dos pais israelitas no tocante à formação religiosa de seus filhos. Deuteronômio capítulo de número 6, o versículo de 6 a 7, e ainda Deuteronômio capítulo 20, versículo 22. Os irmãos quiserem conferir, dar uma olhada lá, enquanto eu cito aqui os textos, podem pausar o vídeo e conferir lá, dar uma olhada, tá? O ensino também era exercido pelos líderes civis e religiosos do povo, como Moisés, os juízes, os sacerdotes, os anciãos, e em particular os levitas, conforme está escrito em Neemias capítulo 8, versículo de 7 a 8.
O próprio Deus era um mestre supremo, está lá em Isaías, no capítulo 48, no versículo 54. Após o cativeiro babilônico, a vida de Israel sofreu alterações profundas e tornaram ainda mais necessários os esforços educativos. Os judeus passaram a viver, em grande parte, em outras terras expostas a outras influências, já não dispunham do Templo de Jerusalém, que fora um elemento tão importante da sua identidade. Com isso, foram feitas adaptações às novas realidades. Surgiu aí a instituição chamada sinagoga, os novos grupos que se dedicavam ao estudo e ensinar a lei conforme eram os escribas o faziam, os fariseus o faziam, os rabis o faziam. Então, esse público era dedicado extremamente ao esclarecimento da lei e da educação cristã, responsável pela educação cristã, pela educação judaica, né, no caso. Aí havia também algumas evoluções posteriores do judaísmo, chamado judaísmo rabínico, às escolas, como, por exemplo, a escola de Hillel e a escola de Gamaliel, onde o apóstolo Paulo estudou. Posteriormente, e as coleções de tradições orais, suas interpretações, que aí vocês vão conhecer quando tiverem mais contato com a Mishnah, com a Torá, com a Gemara reunidas no Talmud. Então, nesses documentos, os irmãos terão mais acessibilidade e poderão conferir esses documentos para melhor se formar e se informar. Então vamos falar agora dessa visão, dessa forma de educação no Novo Testamento. Os primeiros cristãos eles receberam um forte impacto da herança judaica no âmbito da educação. Nos evangelhos, Jesus, identificado como um mestre, um rabi, um mestre judeu, ele exerceu um ministério itinerante de pregação, ensino, socorro aos que estavam sofrendo, né? E você confere lá em Mateus no capítulo 4, versículo 23 em diante, você vê esse trabalho de educação do Senhor ministrando ao público, aos seus ouvintes, as suas palestras sobre o modus operandi, né, da educação. Você vê na prática o Senhor trabalhando e desenvolvendo, usando parábolas, metonímias e metáforas e outras formas de linguagem para educar. Boa parte do material dos evangelhos é construído de ensinamentos religiosos, éticos, nos quais Jesus se notabilizou pelo uso inteligente e criativo de uma grande variedade de recursos, como já falei aqui, as ilustrações, as símiles, as dramatizações, as parábolas, foram métodos inconfundíveis na educação, no modo como ele desenvolveu o cumprimento de sua missão. E ainda deu uma instrução para os seus discípulos. Disse: ide, pregai, ensinai, ensine-os a guardar tudo quanto eu tenho dito. Lá em Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. O livro de Atos dos Apóstolos e as epístolas demonstram que esse método foi amplamente utilizado pelos apóstolos, tá? Conforme está em Atos, capítulo 5, versículo 42. O ensino era considerado um dos dons espirituais, devendo ser exercido com eficiência. Está lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 7. Vocês podem conferir para verem que o método passado por Jesus aos discípulos, aos apóstolos que transmitiram aos seus discípulos, usando essa mesma linguagem.
Entre as qualificações dos presbíteros ou dos bispos estava a aptidão para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. E 2 Timóteo 2, no versículo 2 até 24. Eles haviam aí acontecido no judaísmo, os principais locais de instruções eram o lar e a comunidade da fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Tá certo? Todavia, desde o início, se verificou um elemento de tensão entre diferentes visões educacionais. Um deles está presente nos evangelhos, onde se vê conhecido polêmico entre Jesus e os mestres judeus, os escribas e os fariseus. Eles polemizavam, discutiam, porque não havia compatibilidade entre esses métodos. São censurados por certos aspectos do seu ensino, como as tradições que invalidavam elementos importantes da lei de Deus e também pela maneira como ensinavam, nem sempre caracterizada pela coerência. Outra tensão se vê nos escritos paulinos entre o ensino cristão e algumas ênfases da cultura greco-romana. Numa longa passagem da Epístola aos Coríntios, o apóstolo traça um forte contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Tá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ok? Verifiquem lá. Isso levanta a questão da atitude dos primeiros cristãos em relação à vida intelectual. Seria o cristianismo uma religião mística que desprezava o cultivo da mente, da inteligência, visto como um perigo para a verdadeira espiritualidade? As evidências bíblicas e históricas demonstram que não. Jesus ensinou os seus seguidores a amarem a Deus com o intelecto. Mateus capítulo 22, versículo 37. Também Marcos capítulo 12, versículo 30. Lucas, Paulo e outros dos primeiros líderes cristãos eram homens cultos, intelectualmente preparados, conforme a gente vê em Lucas 1, de 1 a 4, Atos de 17, versículo 18. 2 Timóteo 4, versículo 13. O que estava em jogo era qual dos tipos de sabedoria deveria ter prioridade, se a sabedoria pagã, com sua soberba intelectual, ou com sua cosmovisão, ora politeísta, ora materialista, ou a sabedoria do Evangelho, a mente de Cristo, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Até aqui nós caminhamos para ver parte da história da educação. Aqui nós vamos ver mais o legado que fora deixado pelos gregos e pelos romanos. No que diz respeito à educação, além da influência judaico-cristã, temos surgir num contexto moldado por uma grandiosa tradição intelectual, a cultura grega abraçada, difundida e modificada pelos conquistadores romanos. Daniel Stevens observa que a educação na civilização ocidental é em grande parte produto da filosofia grega e de seu correspondente sistema educacional, com ênfase no cultivo do intelecto e na busca da sabedoria. Os gregos só podiam valorizar altamente a educação, começando em Atenas no V século a.C. e se difundindo por todo o mundo helênico. A cultura grega era rica em filosofia, literatura, arte, drama. O pensamento de Sócrates e Platão
além de Aristóteles, né, ser chamado de os três expoentes da filosofia, que moldou a tal ponto o raciocínio crítico que, segundo muitos historiadores, o período ateniense lançou os fundamentos da Renascença e da moderna era científica. Todavia, a educação ateniense tinha algumas limitações. Era excessivamente teórica, especulativa, dando prioridade à contemplação sobre a vida ativa, e era também helenística, aristocrática. Ao conquistarem a Grécia em 146 a.C., os romanos abraçaram a civilização helênica. Eles recrutaram os educadores gregos para desenvolver o sistema educacional romano. Todavia, também deixaram suas marcas nessa educação. Com eles, a educação se tornou mais prática. Além disso, eles estabeleceram vasta rede de escolas primárias e secundárias, bem como instituições de ensino superior, tornando a educação acessível a um maior número de pessoas. O objetivo maior era formar cidadãos com forte caráter e lealdade ao Estado. Os princípios educacionais que Quintiliano exemplificam a influência romana na educação, Robert Pasminho chama a educação para o conceito grego de paideia, o consenso de uma cultura sobre o que constitui a excelência humana. Isso aponta para a importância de uma paideia cristã voltada para a nutrição, a disciplina, a formação do caráter, o ensino de uma cosmovisão centrada em Cristo. E isso a gente vê muito lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 12, e em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os cristãos interagiram com a educação greco-romana, sentindo sua influência, mas ao mesmo tempo dando suas próprias contribuições. Para começar, eles precisavam se posicionar quanto à filosofia grega. Curiosamente, boa parte dos antigos pensadores cristãos teve a atitude positiva quanto à reflexão filosófica. Alguns exemplos destacados são Justino Mártir, Clemente de Alexandria e Orígenes. Outros totalmente já bem conhecidos, né, notadamente, que são Ireneu de Leão e Tertuliano de Cartago, tinham sérias reservas quanto à sabedoria filosófica grega. O segundo fez a famosa pergunta: que há de comum entre Atenas e Jerusalém, entre a academia e a igreja, entre os hereges e os cristãos? Para esse pai da igreja, embora dotado ele mesmo de sólida cultura secular, tudo que os cristãos necessitavam era a escritura. De qualquer modo, muitos líderes cristãos da antiguidade eles receberam uma educação clássica, filosófica, lógica, retórica. Eles tiveram acesso a esses métodos e modelos educacionais desenvolvidos pelos gregos e melhorado pelos romanos para proporcionar uma melhor qualidade de educação e aprendizado. Depois isso entra para a igreja na era da educação clássica, na filosofia lógica, nas escolas greco-romanas, como a célebre Academia de Atenas, onde costumavam os futuros bispos e teólogos Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo. Aí se dava uma formação desses grandes homens que construíram a igreja. A igreja antiga, né? A antiga igreja. Desde o início, os cristãos valorizavam a educação como meio de preservar e transmitir com fidelidade a herança cristã. Aqui
é um ponto onde nós vamos entender que a igreja historicamente desenvolveu os métodos para transmitir a cultura, para transmitir aquele aprendizado, o legado deixado pelos apóstolos, aprendido e desenvolvido, e os novos crentes que vieram da Grécia, os crentes mesmos que eram judeus, mas que estavam em outras comunidades, em outras cidades do Império Romano, mesmo formado, mesmo tendo a herança cultural judaico, também se utilizaram da filosofia grega. Por isso que eles tiveram aí esse conflito e esse confronto medieval. A partir do quarto século, com o crescente predomínio do cristianismo, o papel da educação cristã se modificou. A igreja deixou de exigir um treinamento intensivo para aqueles que ingressavam nas fileiras. Com a queda do Império Romano, ela se tornou uma força dominante na cultura ocidental e passou a assumir quase todas as atividades educacionais. Aí, desde a missa até os modelos de educação, aí entra o simbolismo, os elementos de sincretismo, as figuras, né, de gesso, as imagens, para ilustrar, para trazer um ambiente de educação. E isso contaminou o ambiente da fé cristã. Entre os anos 500 e 1000, a educação formal foi oferecida principalmente nas escolas monásticas. Os principais centros